Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Então, introdução ao estudo dos sistemas lineares. Então, o que é um sistema linear, né? Primeiramente, o que é uma equação linear? Uma equação linear é o quê? É uma equação onde você tem duas incógnitas ou uma só, e o expoente dessa incógnita é sempre 1, certo? Se for 2, não é mais equação linear. Ela se chama uma equação de segundo grau, ou equação quadrática, ok? Então, toda equação que tem essa estrutura se chama uma equação linear, ok? Então, aqui tem um exemplo de equação linear com duas incógnitas. Então aqui tem uma, é a primeira, e aqui é a segunda incógnita. E no exemplo de baixo, tem uma equação linear com apenas uma incógnita, que é sempre essa, ok? E como tudo na matemática, sistemas lineares não fogem de ter uma estrutura. Então, e a estrutura de um sistema linear é o seguinte: ela sempre vai ter duas equações com duas incógnitas, certo? Colocada sempre uma embaixo da outra. Olha só, a primeira embaixo da primeira, a segunda embaixo da segunda, e no lado direito da igualdade sempre tem um número soltinho, que a gente chama de coeficiente. Então, e eles sempre vão estar ligados por uma chave, ok? Isso é um sistema linear. Então, olha só, aqui tá, assim, eu tinha um professor que chamava o seguinte, e eu também acho muito certo. Esse lado do sistema linear a gente chama de mão esquerda do sistema linear. E esse lado aqui da igualdade é a nossa mão direita da igualdade. Isso do sistema linear, certo? E essa estrutura da chave significa o seguinte, que eu vou analisar as duas equações e a solução de um sistema linear é sempre um par ordenado. Né? Então, um par ordenado vai ter uma solução x e uma solução y. Certo? X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa. Essa é a estrutura de uma equação linear, de um sistema de equações lineares, certo? Existe outro sistema chamado sistema de equações quadráticas, só que isso é mais pra frente, tá? Vamos se atentar nessa estrutura aqui. Então, dê uma pausa no vídeo, né? Coloquem suas ideias, né, no papel. Anotem quando for necessário e vamos dar continuidade depois disso. Pessoal, então, nessa segunda parte
nós faremos o quê? Olha só, resolução de um sistema linear pelo método da substituição. Existem 3 métodos para resolvermos um sistema linear: o método da substituição, o método da adição e o método da comparação. Aqui a gente vai estudar apenas o método da substituição, tá? Para facilitar, né? Não vamos misturar os 3, vamos por doses homeopatas. Então, olha só. O método da substituição consiste em isolarmos uma incógnita da primeira equação e substituí-la na segunda equação. Então, vamos no exemplo aqui, ó. Então, aqui temos um exemplo. X mais 2y igual a 5. 3x menos 5y igual a 4. Lembrando que a gente está estudando primeiro a mobilidade operatória, ou seja, como se resolve. Depois a gente vai estudar como se forma um sistema linear, ok? Para deixar bem claro. Então, olha só. Aqui temos um sistema linear. Vamos chamar o seguinte. Vamos chamar a equação de cima de primeira equação e a equação de baixo de segunda equação. Ok? Beleza. O que a gente vai fazer com a primeira equação? Olha só. Isolamos. Ó, primeiro passo. Isolamos a incógnita x da primeira equação. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? A gente pega a primeira equação, x mais 2y igual a 5. Agora joga tudo que está aqui, que não é x, para o outro lado, certo? Nesse jogo, lembram lá do princípio da aditivo? Que tudo que está somando de um lado passa para o outro lado, subtraindo? Então é esse princípio que a gente vai usar. Que na verdade o princípio diz o seguinte, que tudo que é somado de um lado é somado do outro, e tudo que é subtraído de um lado subtrai do outro também, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Isolamos. Esse é o primeiro passo, certo? Segundo passo. Substitui. Deixa eu só passar para o outro lado aqui. Substitui na segunda equação. Então, olha só, eu vou pegar esse x aqui, eu vou pegar a segunda equação, que é o 3x menos 5y igual a 4, ok? E no lugar desse x aqui, a gente vai colocar isso daqui, ó. Certo? Então, olha só, fica 3 vezes o valor isolado do x, ó. 5 menos 2y igual menos 5y igual a 4. Aplicando a distributiva vulgar chuveirinho, o que acontece aqui? 3 vezes 5, 15, menos 3 vezes o 2, 6y, menos 5y igual a 4. Aplicando aqui o princípio aditivo, o que acontece? Eu quero que esse 15 aqui passe para o outro lado, mas primeiro eu tenho agora a gente vai fazer o processo direto, mas a gente tem que saber que tudo que tira de um lado tem que tirar do outro também. Então,
E aqui, ó, fica como? Aqui fica como? Fica do seguinte jeito. Olha só. 3x. Ó, o 3x eu substituí por isso daqui. Então, 6x menos 5 dá quanto? Dá menos 11. Juntei as dívidas. Igual 4. Tudo que se tira de um lado tem que tirar do outro também. 4 menos 15. Continuando aqui desse lado aqui, isolamos o y. Agora a gente vai usar o princípio multiplicativo, que diz o seguinte: tudo que divide de um lado tem que dividir do outro também. E isso vai gerar o nosso processo prático, que é o quê? Menos 11 sobre menos 11. O y será igual a 1. Achamos a primeira coordenada. Agora, no terceiro passo, o que a gente faz no terceiro passo? Olha só. O terceiro passo a gente faz o seguinte. A gente vai pegar esse valor do y que a gente calculou e vai jogar dentro aqui do x que está isolado lá do primeiro passo. Então, o terceiro passo será o seguinte: substituir o valor de y calculado na equação do primeiro passo. Qual é a equação do primeiro passo? Essa daqui, ó. X igual a 5 menos 2y. Ok? X igual 5 menos 2 vezes qual o valor que a gente calculou? 1. Certo? X igual, olha só, 5 menos, resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Logo, o x será igual a 3. Portanto, a solução será... vai ser um par ordenado, certo? Aqui vai estar o x e aqui vai estar o y, certo? Então aqui, ó, qual foi o valor do y que a gente calculou? 1. Qual o valor do x? 3. Esse será o nosso par ordenado que representa a solução do nosso sisteminha linear. Ah, professor, eu quero saber como eu sei que essa é a resposta certa. Você substitui aqui dentro e tem que dar igualdade exatamente como está aqui. Por exemplo, olha só. Aqui coloca o 3, ó. O 3 mais 2 vezes o 1. Olha só. Ó, aqui vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Beleza. A primeira equação fechou. Aqui coloca o 3 e aqui coloca o 1. Olha só. 3 vezes o 3, 9. Menos 5 vezes 1, 5. 9 menos 5, 4. Então, a nossa solução está correta. Ok? Então, pessoal, estudem, pratiquem bastante, tá? Este exemplo. E até a nossa próxima aula.